querem ouvir a palavra de Deus? Cadê a Sara? Cadê a Sara? Cadê a Sara? Ó, a Sara está aqui, eu estava vendo lá. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Sara, queridos. Glória a Deus. Sabe, queridos, nós vamos orar pela Sara, mas eu quero dizer algo para você, queridos. Faz um tempinho, né, Sara, que a gente anda junto aqui na igreja, né? E a Sara, queridos, ela tem uma característica, queridos, de gratidão a Deus. Uma característica que a gente vê que é uma das maiores características de uma pessoa grata a Deus. Ela tem a característica de permanecer. Sabe? Eu lembro dela novinha, antes de fazer a faculdade, né? Cantava lá no louvor, tímida, né? Um vozeirão, né? Eu falava, como é que pode? A Sara com esse vozeirão e tímida desse jeito, solta essa voz aí, só. Eu com um vozeirão desse aí. Eu estou brincando, Sara, porque eu sei o que é lutar contra a timidez, não é fácil. E eu acho que a gente vai ter que lutar sempre, viu? E, queridos, eu lembro que a Sara estudando, começando a fazer faculdade, estágio, e depois trabalhando numa empresa, e trabalhando em outra, e trabalhando naquilo, e nada, queridos, atrapalhou ela, o ministério dela, nada impediu ela de servir. E na verdade, queridos, Deus ele trabalha dessa forma. Deus ele não coloca nada na nossa vida para nos atrapalhar, para impedir com que o nome dele seja adorado, o nome dele seja louvado. E eu louvo a Deus por quê? Porque a Sara, ela é um exemplo de uma pessoa que é grata ao Senhor. Por quê? Porque ela é uma pessoa que permanece. E eu vou falar um negócio para você, Sara. Você você está na igreja desde criança, né? E você viveu a sua juventude na igreja. E eu tenho certeza que se você pegar as pessoas que você viveu a sua juventude na igreja, eu tenho certeza que muitos se afastaram da presença do Senhor. Porque não é fácil permanecer. Só quem tem um coração grato a Deus permanece. E eu falo isso para você porque eu também vim jovem para a igreja. E durante a minha juventude, muitos dos meus amigos se perderam no caminho, né? Não permaneceram firmes no Senhor. Então eu louvo a Deus pela sua vida e que você seja esse exemplo para a sua geração. Que você possa, Deus ele está gerando, ele já gerou, mas ele vai gerar coisas grandes através de você, simplesmente pelo fato de você permanecer, sabe? Então seja intensa em tudo que você faz e permaneça. E você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Estenda suas mãos aqui, queridos. Vamos abençoar a vida da Sara. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua filha, Pai. Senhor, o Senhor conhece, Senhor, o mais profundo, Senhor, do coração dela, Pai. O Senhor conhece, Senhor, o seu deitar, o seu levantar, ó Pai. O Senhor também conhece, Senhor, os sonhos e o desejo do coração dela, Pai. E o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida da tua filha, ó Pai. Que o Senhor possa dar a ela sabedoria, Senhor, e discernimento da tua palavra, Senhor, para que ela possa voar, Senhor, cada vez mais alto, Pai. E que o coração dela, Senhor, seja sempre para ti, ó Pai. Usa, Senhor, a tua filha, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça, amor e paz, igreja. Glória a Deus. Algo que o pastor falou sobre essa característica, eu lembro que na minha adolescência, em outra igreja, eu lembro que eu fui citada como um exemplo que a pessoa falou assim: a Sara, ela nunca dá para saber quando ela está mal. Porque ela sempre está sorrindo. Eu sei que eu sou séria, mas quando começam a conversar, eu abro o sorriso. E nunca dá para saber quando eu estou mal. E eu acredito que isso seja algo que o Senhor gera no meu coração. Porque até era algo que o Senhor estava falando comigo a respeito de sermos gratos uns com os outros dentro da igreja. Eu tenho certeza que aqui nós reunidos, você tem um motivo de agradecer pelo irmão que está do seu lado. Eu sou grata a
as orações da intercessão. Eu sou grata pelo louvor, por aqueles que se colocam aqui à disposição do reino de Deus. Eu sou grata pelo aperto de mão do pastor Rafa, do abraço da Alessandra, do olhar da irmã Cida. Qual é o seu motivo de gratidão por aquela pessoa que está do seu lado? E nessa semana da gratidão, eu lembro que quando eu comecei a pensar e orar no Senhor, eu falei: Senhor, eu não queria levar sobre gratidão, eu queria levar sobre alguma coisa um pouquinho mais diferente. Eu lembro que até eu perguntei para o pastor, eu falei assim: tem alguma temática, alguma coisa que o Senhor queira que, eu siga? Ele falou assim: não, segue aquilo que o Senhor colocar no seu coração, pense na história da comunidade. Mas assim o Senhor, Ele colocou gratidão no meu coração. E o tema dessa mensagem é o caminho para um coração grato. E na pesquisa e pensando e abrindo a palavra do Senhor, eu comecei a pensar muito na questão que eu gosto muito do assunto de quando a gente traz a ciência, que é Deus puro, e também a questão espiritual. E eu fui pesquisar a respeito disso, que foi um estalo que me deu ontem à noite. E foi algo que eu pesquisei sobre a questão da gratidão. Ela estimula a liberação de dopamina, conhecida como o neurotransmissor do bem-estar, em regiões cerebrais como a área tegmental ventral, que é uma das principais áreas que nós temos na nossa cabeça. Essa liberação de dopamina, ela aumenta os sentimentos de alegria, de contentamento e incentiva expressões repetidas de gratidão. Então isso é um ciclo que é gerado dentro de nós. Quanto mais gratidão nós expressamos, mais nosso cérebro busca situações e comportamentos que gerem esse sentimento gratificante. Eu achei isso sensacional, de como o Senhor, Ele pensa nos mínimos detalhes, dentro da ciência, sabe? E nesse ciclo Ele pode contribuir para uma perspectiva mais positiva da vida. Não vim aqui para falar sobre positividade, sobre psicologia positiva, nada nesse sentido. O que eu estou tentando falar é sobre a questão da ciência e aquilo que o Senhor nos deu como privilégio. E de acordo com o Centro de Pesquisa de Consciência Plena da UCLA, indivíduos que praticam gratidão exibem uma maior ativação do córtex pré-frontal medial após 3 meses de início da prática. Ou seja, quanto mais nós estimulamos o nosso coração, o nosso cérebro, os nossos pensamentos em ter gratidão, ali há um desenvolvimento maior. Então isso sugere que o engajamento consistente na gratidão pode induzir mudanças duradouras na função e estrutura cerebral, particularmente no sistema de recompensa do cérebro. Então o poder da gratidão, ele vai muito além do mero pensamento positivo. Ele envolve algo muito mais profundo dos mecanismos dos neuros psicológicos que nós temos, que promovem o bem-estar. E é dessa forma que o Senhor trabalha nos nossos corações, no nosso corpo, na nossa alma. E assim, pesquisando, eu encontrei um psicólogo cientista que se chama Robert Emmons. Hoje a gente vai bem profundo, tá? Vocês estão comigo, né? Amém. Eu fiquei meio confusa também quando fui pesquisando, mas fui tendo entendimento e vou trazer de uma forma mais didática. A prática da gratidão é um dos principais fatores que constitui o que entendemos por felicidade. Quando nós estamos contentes, quando nós estamos felizes, nós agradecemos. Amém? Costuma ser completamente ignorada em nossa busca pela satisfação pessoal. Então, se nós estamos satisfeitos, nós estamos gratos. Se nós estamos insatisfeitos, nós estamos ingratos. Então o Robert, ele é até apelidado como o pai da gratidão.
E nesse livro chamado Thanks, Obrigado, tem na internet, eu comecei a ler e aí eu queria começar mais ainda a ler, porque era muito interessante todas as frentes que ele traz, porque ele traz sobre a questão espiritual, ele fala sobre a filosofia, ele fala sobre os teólogos, ele fala tudo sobre gratidão. E uma das coisas que mais me chamou a atenção a respeito disso, que o Dr. Robert ele trouxe, ele comenta em seu livro que durante séculos, teólogos, filósofos, assim, escritores, eles identificam que a gratidão é uma manifestação indispensável de virtude e excelência de caráter. Apesar disso, até pouco tempo atrás, a gratidão nunca tinha sido examinada ou estudada por psicólogos cientistas. E aí ele trouxe uma pesquisa. E nessa pesquisa, ele separou em 3 grupos. Então, pessoas que iriam ter pensamentos mais ingratos, pessoas que teriam pensamentos de gratidão e pessoas neutras. Então, esse grupo ele escreveu sobre coisas pelas quais eram gratos e que haviam acontecido durante a semana. Um segundo grupo, ele escreveu sobre irritações diárias ou coisas que desagradaram. O terceiro escreveu sobre eventos que afetaram, sem essa ênfase do positivo ou do negativo. E assim foi. Então, após essas 10 semanas, aqueles que escreveram sobre gratidão, eles se mostraram mais otimistas e se sentiram melhor em relação às suas vidas. Surpreendentemente, eles também se exercitaram mais, até 1h30 a mais do que aqueles que foram ingratos, que colocaram ali seus pensamentos, né, da semana difícil. E até mesmo eles fizeram menos consultas médicas do que aqueles que se concentraram em fontes de irritação. Ou seja, tá vendo como Deus ele vai trabalhando dentro de nós? E o que eu quero trazer aqui como alguns pontos a respeito dessas teses do Dr. Robert, antes de entrar na base bíblica, é que ele diz que um filósofo contemporâneo observou que a gratidão é mais agradável das virtudes e o mais virtuoso dos prazeres. A gratidão é muito comum nos discursos religiosos e rara nas ciências sociais. Isso diz que estamos no caminho certo quando praticada, porque nós acreditamos em Cristo. E Cristo é o nosso maior motivo de gratidão. E olhando um pouco do livro, eu não li resumos, eu fui lendo as páginas mesmo. E eu coloquei para pesquisar Deus. E eu fiquei muito impressionada com o número, porque ele falou mais de 200 vezes o nome de Deus. Então, a gratidão, ela tem a base muito forte na questão da religião, quando nós falamos sobre Deus. E o que é a gratidão? O Robert, ele traz uma expressão em francês, que eu não vou falar. Eu não vou fazer bico para falar. Mas ela diz mais ou menos que estou grato. E ela é traduzida como uma interpretação de 3 partes. Eu não compreendi direito o porquê que era em francês especificamente, mas eu entendi que é porque na língua francesa ela é repartida nessas 3 partes, a palavra, literalmente. Que eu não vou falar, depois a gente passa lá no grupo. E essas 3 partes, ela diz que eu reconheço. Então é algo que é no meu intelecto. Eu reconheço o sacrifício de Jesus. Eu admito, eu tenho sinceridade naquilo que eu estou dizendo. E eu aprecio, que é no nosso estado emocional, que é quando a gratidão transborda em lágrimas e nós somos gratos pelo favor imerecido de Jesus. E é somente quando todas as 3 vêm juntas dentro dessa palavra é que a gratidão completa. Quando nós reconhecemos, quando nós admitimos e quando nós apreciamos a gratidão. Gratidão também é consciência de que somos alvos de bondade. Ou seja, a bondade do Senhor para com as nossas vidas.
é o alvo, o favor imerecido que foi entregue por mim e por você. Quando estou grato, reconheço que não tenho direito à dádiva ou ao benefício recebido. Essas são as palavras do Robert, tá? Foi-me concedido voluntariamente por compaixão, generosidade ou amor. E é impressionante como tudo aponta para Cristo. A gratidão mobiliza o coração e a mente. Quando nós temos, então, essa consciência de reconhecer, admitir e apreciar, é quando nós somos completos em gratidão para dizer ao Senhor: eu sou grato a Ti. E dessa forma, quando nós somos completos, é quando nós somos preenchidos pela presença do Senhor. A gratidão, então, ela mobiliza o coração e a mente, e é quando nós entendemos perfeitamente o sacrifício da cruz, que nós reconhecemos o favor imerecido do Senhor. É quando o Espírito Santo faz morada em nossos corações, e é quando há a renovação da mente em nós. Em algumas pessoas, em certas ocasiões, esse sentimento ele cresce e transborda, como eu acabei de dizer. Talvez seja por isso que frequentemente derramamos lágrimas de gratidão. A gente não derrama as lágrimas aqui no altar quando nós estamos tristes também. Mas quando nós somos gratos, é quando há esse transbordar de gratidão ao Senhor. É quando as lágrimas escorrem em nossos rostos. E os obstáculos da gratidão. Entre os principais obstáculos estão a sensação de merecimento. Então, eu mereço. E aí eu lembro que é muito didático o livro. E ele falou assim: é bizarro alguém dizer assim: eu agradeço a mim mesma. Não é bizarro dizer isso? Como que você vai agradecer a si mesmo? Não tem sentido isso. Eu mereço. A necessidade compulsiva de autossuficiência. Eu fiz tudo sozinho, então eu mereço. Eu mereço a maior parte do bolo porque eu fiz. E a tendência à negatividade. Há tanta coisa errada no mundo. Meu Deus, não vai dar certo. Como que pode? Meu Pai. E também tendemos a ser muito melhores em dar do que receber. Isso é algo que tem sido frisado muito em todas as ministrações nessa semana da gratidão. E às vezes isso acontece por quê? Não queremos devolver. Às vezes a gente não devolve o favor imerecido que o Senhor merece em gratidão ao Senhor de forma completa. Às vezes a gente entrega pela metade aquilo que o Senhor merece. Não nos sentimos merecedores de receber os benefícios e a generosidade. Não queremos nos sentir em dívida ou suspeitamos das motivações em quem doa. Isso mais no nosso cotidiano. Privilégio sem gratidão torna-se direito adquirido. E o direito adquirido é o inimigo da gratidão. Quando nós achamos que já conquistamos. Mas é todos os dias que nós devemos conquistar o coração do Senhor. E agora sim, entrando na base bíblica, a história dos hebreus foi levemente citada aqui a respeito. E conversando com a minha família, a gente falou sobre inúmeras situações da Bíblia, mas hebreus era o que mais piscava, assim, sabe? E foi um povo sofrido na mão de Faraó. 400 anos de escravidão. E até que um dado momento, esse povo se levanta em clamor, com fervor ao Senhor. E então, em meio a todo esse cenário, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu acredito que boa parte aqui tem conhecimento da história, o Senhor escuta o seu povo. E eu quero que você abra em Êxodo 3, onde Deus levanta Moisés.
Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. E assim ele respondeu: aqui estou. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Pois me preocupo com o sofrimento deles, e por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para que a terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: certamente estarei com você, e este é o sinal de quem eu sou, que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E assim é iniciado a jornada dos hebreus até a conquista da terra prometida. E como que foi esse processo? Foi fácil? Não foi fácil. E teve o quê? Murmuração. Houve ingratidão em muitas situações e circunstâncias. E trazendo um pouco dessas circunstâncias, lá em Êxodo 14:11 diz: disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: deixe-nos servir aos egípcios? E assim foi. E após 3 dias, lá em Êxodo 15:22, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. E então chegaram a Mara, pois não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar se chamava Mara. O povo então começou a se queixar a Moisés, dizendo: o que beberemos? E Moisés ali clamou ao Senhor. E este lhe indicou um pedaço de madeira que ele lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças e pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Ou seja, a provisão de Deus já estava ali chegando. Mas eles murmuraram. E a murmuração não era assim: somente estou com sede. Não, por que você me tirou lá do Egito? Lá eu tinha tudo. Agora eu não tenho água, não tenho comida, não tenho nada. Como que eu vou acreditar na promessa, sendo que agora eu não tenho nada? E assim por diante foi. E no 15º dia do 2º mês, eles estavam com fome. Em Êxodo 16 diz:
Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Ó prepotência! Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa comunidade, porque não eram poucos. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. No 6º dia trarão para preparar o dobro do que recolhem nos outros dias. E assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a murmuração de vocês contra Ele. Não era pedido, era uma murmuração. Quem somos nós para que vocês se queixem a nós? Moisés disse ainda: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas murmurações contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão se queixando de nós, mas sim de Deus, do Senhor. Moisés disse a Arão: digo a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois Ele ouviu as murmurações deles. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olhavam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem, porque a provisão do Senhor é no tempo certo. O Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, e então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. E agora, lendo aqui junto com a igreja, eu fico pensando em Moisés virando para o Senhor e pedindo essas coisas, né? Eu acredito que ele tinha um coração grato, porque eles já tinham sido libertos, ele estava entendendo o processo do Senhor naquele deserto. E eu acredito que ele falava: Senhor, eu te agradeço por nos ter libertado daquele lugar, do Egito. E eu confio nas tuas promessas, eu confio na tua provisão. Mas há um povo que está murmurando e eu preciso do teu socorro. E assim eles vão literalmente testando Deus em tudo. Em Números 11, então o povo começou a queixar das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira se acendeu. E aí eu acredito que tenha sido pivô assim para Deus em relação a isso. E o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e o consumiu algumas extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se extinguiu. O bando de desocupados, essa versão é engraçada, né? Não sei se aqui tá, não, mas a versão que eu peguei fala literalmente: o bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de ira por outro tipo de comida. E também os israelitas voltaram a chorar e disseram: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e etc. Agora, porém, a nossa garganta está seca. Nunca vemos nada a não ser este maná. Ainda debochou daquilo que o Senhor estava entregando. O maná ainda não era o suficiente, sendo que o Senhor é suficiente. E eu fico imaginando, eles viram coisas assim, tão tangíveis, a mão do Senhor tão tangível ali, e mesmo assim eles murmuraram. E assim foi.
ali foi dado a sentença às autoridades do povo. E por tantas murmurações, e a palavra do Senhor diz que foi por volta de umas 10, durante toda essa jornada. Em Números 14, 22, o Senhor ele declara: todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, certamente não verão a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram o verá. Então dessas 10, foi às margens do Mar Vermelho, né, quando ali em Êxodo 14 então diz sobre morrermos no deserto, água amarga em Mara, reclamação por comida, então quem dera tivéssemos morrido no Egito, junto às panelas de carne. Sobre a questão do maná, quando eles guardaram contra a ordem de Deus. Depois saíram para colher maná no sábado, murmuraram por água em Refidim, a idolatria do bezerro, queixa total em relação ao deserto, reclamaram contra o maná, a rebelião que ali recusaram em entrar em Canaã. E essa que eu citei foi uma das mais graves, assim, que o Senhor ele realmente se frustrou em relação ao povo, porque foi a incredulidade direta na promessa de Deus, daquilo que o Senhor tinha prometido para aquele povo. Foi a ingratidão no coração daquele povo que tardou a promessa, porque a promessa foi dada, mas eles tardaram. Então a ingratidão ela faz parte da história dos hebreus. Existem outros pontos muito positivos em relação a tudo isso, mas os propósitos de Deus, assim como lá Judas com Jesus, há um propósito. E se hoje nós temos essa história dos hebreus, é porque o Senhor queria ensinar a todas as gerações a termos um coração grato ao Senhor. E o quanto isso frustra o coração do Senhor quando há essa ingratidão. Então eles não perceberam o benefício no qual o Senhor estava dando. Eles não reconheceram a soberania do Senhor. E eles não responderam com apreciação àquilo que o Senhor estava dando. Porque quando há essa apreciação, quando nós entendemos e olhamos para o Senhor com essa apreciação, com essa devoção, nós temos gerado ali dentro do nosso coração essa gratidão. Então a gratidão ela gera insatisfação constante. A gente reclama mais, a gente compara demais entre as pessoas. A gente se sente injustiçado em algumas situações. E a gente acaba focando naquilo que falta, assim como os hebreus. Eles não estavam focados focados na promessa que o Senhor tinha para eles. Eles estavam focados naquilo que estava faltando naquele momento. A gratidão, ela fortalece o nosso relacionamento com o Senhor. Mas a ingratidão, ela dá o oposto a nós. E quando nós pensamos desta forma, é o que o Senhor ele nos deixa como lição. Sobre a chave que nós temos quando nós somos gratos ao Senhor. Quando nós descobrimos a gratidão, a gente se sente mais amoroso, mais capazes de perdoar e mais próximos de Deus. E uma das frases que eu vi falava que a prática de gratidão ela provocaria mais transformações no mundo do que qualquer política governamental. Isso é a base do cristianismo, é a base do cristão. É um dos caráteres que nós temos que ter, é a gratidão, é um coração grato ao Senhor. Onde há religião, há gratidão.
Assim como eu falei a respeito do livro do Robert, ele fala sobre inúmeras religiões. E a gratidão é um dos pilares em que todas as religiões ela possui. Assim como nós vemos no islamismo, né, as orações que eles fazem, né, todas as vezes, todos os dias, assim como outras que são ofertadas, né, a gratidão ela é presente em todos. E como está a sua gratidão ao Senhor? Onde você tem depositado essa gratidão? Será que, pensando na pesquisa que eu citei aqui, será que na nossa semana a gente fica pensando muito mais nos motivos ali ingratos que nós tivemos? Ou será que nós pensamos, Senhor, talvez essa semana não tenha sido boa, mas eu fui grata. Eu fui grata porque o Senhor foi na minha vida. O Senhor esteve comigo. E desde que as pessoas acreditam em Deus, procuram modos de dar graças a Ele, o doador supremo. As grandes tradições religiosas ensinam que a gratidão é um sinal de maturidade espiritual. É uma qualidade a ser cultivada por meio de disciplinas espirituais. Isso é interligado com aquilo que o Senhor disse a respeito do povo hebreu. Ele estava dizendo: eu quero que eles aprendam. Ele estava tentando ali mostrar a eles: sejam gratos, a promessa está vindo. E aquilo que era para acontecer por volta de 11 dias, né, seguindo um determinado caminho, se tornaram 40 anos. 40 anos. Mas eles receberam a promessa. John Bailey diz que o verdadeiro cristão é aquele que nunca se esquece, nem por um momento, do que Deus fez por ele em Cristo, e cujos comportamentos e atos se originam do sentimento de gratidão. E quando nós falamos aqui a respeito do tempo, Deus, Ele não tarda, Ele não falha, e Ele não adia os planos. Deus, Ele age no tempo perfeito, mas a nossa desobediência pode nos impedir ou retardar viver aquilo que Ele preparou. A promessa que era de praticamente 11 dias se tornou 40 anos. A promessa foi cumprida, mas foi tardada. Deus não se atrasa. Às vezes somos nós que demoramos para alinhar a nossa vida à vontade dEle. Deus te prometeu um carro, Ele vai te dar o carro. Confia no Senhor, confia no processo. Ele te prometeu uma casa, confia no Senhor, seja grato. Senhor, o Senhor ainda não me deu, mas eu tenho o dinheiro do aluguel, eu confio em Ti, eu sei que a minha bênção vai chegar, porque o Senhor prometeu. Independente se vai demorar 1 ano, 2 anos, mas que o meu caminho, as minhas veredas venham ser endireitadas para obedecer os Teus caminhos, os Teus mandamentos. Sermos gratos é olharmos para o Senhor e mantermos os nossos olhos fixos nele. Sendo gratos por todas as coisas, olhando para os motivos bons, as bênçãos concedidas. Todas. Nós temos hoje motivos para agradecer ao Senhor. Muitos motivos. Por todas as coisas que, olhando para os motivos bons, as bênçãos que Ele nos dá, quando fazemos isso, aquilo que está roubando a nossa paz se torna paz. Quando nós temos gratidão, a ansiedade vai embora, porque nós estamos confiando no Senhor. E dessa forma, aquilo que está roubando a nossa paz vai diminuindo. E diante de tantas coisas que o Senhor faz por nós, é dessa forma que damos legalidade para que o Senhor haja na nossa vida, nos processos, até que a promessa seja dada a nós.
nós. O tempo é do Senhor. A gratidão é a chave que nos abre portas. A gratidão é um estilo de vida que todo cristão deveria ter. A gratidão é transformador, é libertador. E quando nós temos em nossos corações, é como se nós abríssemos as portas para que o Senhor trabalhe e faça morada em nós. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. E assim como eu disse há pouco, a gratidão é a postura daquilo que nós temos que ser perante a sociedade. A gratidão é o nosso posicionamento. A gratidão é o nosso estilo de vida. E hoje eu gostaria de trazer essa vertente a respeito da gratidão, principalmente quando nós temos os nossos olhos fixos no Senhor. Que mesmo que o céu esteja azul ou cinza, nós somos gratos ao Senhor. Mesmo que algo possa faltar, nós somos gratos ao Senhor. Mesmo que o resultado não seja positivo, nós somos gratos ao Senhor, porque a presença dEle é conosco. E se nós não começarmos a ser agressivamente gratos com todo o nosso coração pelas coisas que o Senhor está fazendo por mim e por você, porque sabemos que o sol da justiça, ele nasce para todos, independente se estamos fazendo algo bom ou ruim, pois a misericórdia de Deus é sobre as nossas vidas todos os dias. E se nós não tivermos esse coração grato, de forma agressiva ao Senhor, desse derramar ao Senhor em gratidão, aos poucos nós vamos nos afastando do Senhor, porque a gratidão é uma das pontes que nós temos com Cristo, com o Senhor. E pensando na história dos hebreus, às vezes ali nesse caminho, uma das coisas que a gente tem a percepção é que a gente fica tão focado no presente, fica irritado porque as coisas não estão dando certo, porque não está dando nada certo, Deus, não está dando nada certo, eu vou murmurar, eu não estou aguentando mais. E a gente fica tão focado nisso, e às vezes falta tão pouco para chegar, a gente não consegue olhar para o caminho que já foi percorrido. A gente não consegue nem agradecer ao Senhor. Eu cheguei até aqui porque a graça do Senhor me alcançou. A gente não consegue olhar esse caminho, e muito menos olhar para aquilo que está por vir, que é a promessa do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que hoje você possa pedir perdão ao Senhor por tantas vezes você possa ter esquecido ou não confiado nas promessas do Senhor e não ter dado graças a Ele pelo favor imerecido. Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti com um coração grato. A Tua palavra, ela nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por isso, Senhor, nós queremos começar simplesmente dizendo obrigada. Obrigada, Pai, pelo fôlego de vida, porque sabemos que cada respiração vem de Ti.
Assim como em Atos 17, 25 diz que é o Senhor quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Obrigada, Pai, pela criação, pelo sol da justiça que nasce todos os dias, por cada detalhe que revela o teu cuidado para com as nossas vidas, pelo céu que mesmo azul ou cinza, nós podemos olhar para o alto e com os nossos olhos fielmente fixos em Ti, nós podemos crer e afirmar que, como em Salmos 19:1 diz, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelos pais que nos deste, pelos ensinamentos e pelo cuidado. Sabemos que os filhos são a herança do Senhor, assim como afirmado em Salmos 127:3. Agradecemos também pela nossa igreja e pelo teu povo, pela comunhão, pelo amor entre os irmãos e pelo privilégio de caminharmos juntos em fé. Pois na tua palavra diz em Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Obrigada, Senhor, pela tua presença, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. E o Senhor nos deixou a promessa em Êxodo 33:14, que diz que a tua presença vai conosco e o Senhor nos dará descanso. Descanso à nossa alma aflita, angustiada, ansiosa. E acima de tudo, nós somos gratos pela salvação e pelo amor que recebemos em Cristo. O maior motivo da nossa gratidão, graça que não merecíamos, mas que o Senhor nos concedeu. E nós queremos afirmar: Jesus, como em Coríntios 9:14 e 15, que em nossos corações nós queremos expressar o grande afeto por Ti, por causa da incomparável graça do Senhor sobre nós. Graças a Ti pelo dom indescritível, Senhor. Que nunca percamos, ó Pai, a capacidade de reconhecer as Tuas bênçãos em nossas vidas, nas coisas simples da vida, no ar que respiramos, na mesa que nos assentamos, na família que o Senhor nos deixa, na igreja que nos acolhe com amor, e na Tua presença que nos sustenta todos os dias. Nós agradecemos e reconhecemos o Senhor Deus como Criador, como sustentador e como Redentor das nossas vidas. Recebe, Senhor, a nossa gratidão diária, a nossa gratidão a Ti, Jesus. Nos perdoe pelas nossas falhas, por muitas vezes, ó Deus, olharmos com olhos ingratos, ó Pai, nos processos que o Senhor nos coloca. Nos perdoe, Jesus. Nos ajude, Senhor, a ter um coração reto perante a Ti, um coração puro
grato, Pai. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. A Ti toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Amém. Aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus continue te usando, viu, Sara? Sabe, queridos, eu estava refletindo nessa ministração, tudo que foi falado aqui, eu vejo o quanto que nos falta um coração grato. Eu estava refletindo, queridos, na minha vida, na minha infância. Nessa oração eu refleti na minha infância inteirinha, porque hoje aconteceu uma coisa sobrenatural comigo. E eu vim de uma família muito simples, queridos, mas tudo na minha infância foi tão bom. Por quê, queridos? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre agradeci. Eu sabia que muitas vezes a gente comia um chuchu de vez em quando com carne moída, né? Mas às vezes sem. Mas eu agradeci como eu amava comer aquele chuchu, sabe? Porque eu sabia que era o melhor que os meus pais podiam nos dar. Agradeci sempre a Deus pela vida da minha mãe, pela vida dos meus irmãos. Eu confesso para vocês que eu tive uma infância, queridos, a qual eu desejava que nunca mais passasse, de tão maravilhosa que foi. E às vezes, queridos, eu percebo, eu poderia reclamar, que nem muitas vezes eu vi alguns dos meus irmãos reclamando, mas por que eu nunca reclamei? Porque eu sempre tive um coração grato a Deus pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai. Eu poderia reclamar da igreja, eu poderia reclamar quando as pessoas me defamam. Por que eu nunca reclamei? Porque eu tenho um coração grato a Deus por tudo que Deus fez, pelo lugar que Ele nos colocou, pelos irmãos que nós temos. Quando nós temos um coração grato, queridos, não tem espaço para entrar maldade, não tem espaço para ver defeito, não tem espaço, queridos, para entrar reclamação. E quando eu olho para essa semana da gratidão, queridos, como nós precisamos melhorar. A gente precisa ser grato a Deus por tudo que Deus tem nos dado, sabe? Essa semana eu estava aí uma irmã querida, muito amada, chegou para mim hoje e falou bem assim: pastor, eu trouxe um negocinho para você. Aí eu falei: o que você trouxe? Pastor, eu trouxe uma marmitinha para você, porque eu não aguentei ver você comendo bolacha. E na hora, queridos, que eu abro aquela marmita e eu como, eu não sei o que Deus fez ali, queridos, mas eu senti o gosto da comida da minha mãe. Uma comida simples. E eu falei para Deus, Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? Porque quando eu faço aniversário, queridos, é muito difícil para mim. Porque vocês estavam no velório, eu velei a minha mãe, fiz o ofício fúnebre no dia do meu aniversário, né? E eu sou grato a Deus por isso, queridos, foi um presente que Deus me deu. Mas assim, como que uma coisa tão simples, Deus nos surpreende de uma forma sobrenatural. E antes de vir para o culto, eu estava ali na sala chorando. Eu falei: Senhor, como que o Senhor faz isso comigo? Eu vejo, queridos, quando a gente tem um coração grato, queridos, a gente não precisa de coisas sobrenaturais, a gente não precisa de coisas extraordinárias. Quando nós temos um coração grato, a gente consegue sentir e enxergar Deus nas pequenas coisas. A gente consegue valorizar as pequenas coisas, sabe, queridos? E nessa ministração da Sara, Deus, Ele falou muito comigo sobre isso. O povo de Israel sofreu por causa da ingratidão. A igreja, queridos, era para estar dominando o mundo inteiro. A igreja era para estar colocando energia positiva, bênção no mundo inteiro. E por que a igreja não impacta o mundo? Porque a igreja, queridos, muitas vezes não tem um olhar de gratidão. Muitas vezes a gente está servindo a Deus porque a gente quer ser bênção, que a gente quer ser abençoado, que a gente quer coisas, e a gente não consegue enxergar o tanto que nós temos para agradecer. Sabe, queridos, quando você tem um coração grato, você não vê defeito. Eu lembro que uma vez
eu fui convidado para almoçar com um grupo de amigos de trabalho. E chegou numa mesa de trabalho e todo mundo começou a falar mal da empresa. Aí eu cheguei e falei, como que vocês vêem tanta coisa ruim? Essa empresa é uma bênção, paga o salário pra gente, a empresa nunca atrasou, sabe? A empresa dá os benefícios para nós, vocês ainda reclamam. Mas por que as pessoas abrem brecha para reclamar, queridos? Por causa da ingratidão. Porque se você chegar aqui e você chegar, pô Deus, obrigado, tem um cafezinho aqui, oh Deus, abençoa quem fez esse café. Oh Deus, obrigado por essa oportunidade de poder te louvar. Obrigado, Senhor, por poder ter um lugar para te adorar. Obrigado, Senhor, por ter uma cama para mim poder deitar. Sabe, queridos? E é impressionante como que a Sara, ela conseguiu mostrar aqui para nós, através daquilo que aprendeu. A gratidão, queridos, é algo que Deus usa para nos purificar de toda maldade. Quando a gente é grato pela vida do nosso irmão, que nem a Sara especificou aqui, eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo, não abre brechas para a gente falar mal do nosso irmão, para a gente reclamar, para a gente colocar defeito nas coisas. Nós falamos mal, sabe por quê, queridos? Porque nós somos ingratos, nós estamos com o coração amargurado, sabe? Quando você tem um coração grato, queridos, você, antes da pessoa pedir perdão, você já perdoou. Você não consegue falar mal do seu irmão, você não consegue ver ninguém falar mal do seu irmão. E eu vou falar algo para vocês aqui, comunidade Núclea. Deus, Ele nos deu uma semana para a gente aprender o segredo para o nosso crescimento como ser humano, como pai, como mãe, como filho, é agradecer a Deus. Se você começar a ver a grandeza de Deus na sua família, nos filhos que Ele te deu, você vai agradecer a Deus por isso. A minha mãe, queridos, ela nunca desejou riquezas nesse mundo. Por quê? Porque ela sempre agradecia a Deus pelas maiores riquezas dela, que eram os filhos dela. E eu lembro que no último dia de vida dela, a médica chegou para ela e falou, dona Vilma, a senhora quer tomar um remedinho para a senhora pagar, para a senhora descansar em paz? Ela já sabia da situação dela, a mente dela estava 100% boa. Mesmo sentindo dor, ela falou bem assim, não, doutora, eu quero aproveitar os últimos minutos da minha vida olhando para as maiores riquezas das minhas vidas, que são meus filhos. Sabe, queridos, comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que você tem. Comece a agradecer a Deus. A murmuração, queridos, ela vai nos levar cada vez mais para longe de Deus. Ela vai nos levar para a justiça de Deus, para o tratamento de Deus. A murmuração nos afasta do amor de Deus, queridos. Nós temos que começar a agradecer a Deus. Hoje eu estava vendo um senhor pregando, e eu achei legal, pastor Rafa. Ele estava com um microfone igual esse daqui, com uma caixinha de som aqui na frente, e pregando o evangelho. Passei do lado dele e falei, meu irmão, paz do Senhor. Olha, paz, meu irmão, Deus abençoe. Por que ele está pregando o evangelho lá no meio de um monte de gente? Porque eu tenho certeza, queridos, que ele tem um coração grato por tudo que Deus tem feito na vida dele. Porque quando você tem um coração grato, você valoriza tudo que você tem. Quando você tem um coração grato, querido, você valoriza até as percas que você perde. Quando você tem um coração grato, você valoriza cada minuto que você tem do seu tempo. Eu fico vendo o irmão Walter, quando ele chega aqui com a netinha dele, o semblante dele até muda. E é isso que o senhor tem que agradecer, irmão Walter. Agradeça pela oportunidade que Deus te deu de segurar uma neta no colo. Isso é riqueza. Isso é coisa sobrenatural. E é isso que nós temos que aprender, queridos. Sabe? Nós precisamos nos unir em gratidão, queridos. Se você reclama do seu trabalho, se você reclama da sua família, se você reclama da sua casa, se você reclama da sua igreja, não está faltando acontecer as coisas do jeito que você quer. Está faltando você abrir os seus olhos e ser mais grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Eu louvo a Deus por essa palavra, que essa palavra, ela mexeu comigo. E na hora que a irmã chegou com aquela marmitinha, com aquele chuchuzinho, com aquela cebolinha, e Deus me fez sentir o gosto da comida da minha mãe, eu não sabia que ia dar nisso. Porque Deus usou aquilo, queridos, para mostrar o quanto nós precisamos
aprender a ser grato. Reflita, queridos, hoje. Às vezes você não tem motivo, às vezes você está chateado, está magoado. Cuidado, ingratidão e murmuração. Pastor, como que nós tiramos isso na nossa vida? Queridos, a ingratidão é como um vírus. É como um vírus. Eu vi e é dessa forma que funciona. Eu vi um vídeo e um rapaz entrou no elevador, aí tinha 3 pessoas no elevador combinando, né? Para ficar tudo de um lado. Aí o rapaz entrou, ficou de um lado, aí todo mundo virou para o outro lado. Aí o rapaz olhou assim, daqui a pouco ele virou também para o lado que todo mundo estava virando. Então a ingratidão, queridos, ela entra no nosso coração assim. Se uma pessoa vem, fala mal de alguém, você aceita, entrou no seu coração a ingratidão. Aí daqui a pouco vem outra, fala, daqui a pouco vem outra, fala, daqui a pouco vem outra. Quando pensa que não, queridos, acontece aquela coisa terrível, seu coração, aquela maldade já vai sair potencializada ali 10 vezes mais, e você vai acabar falando mal, reclamando, murmurando, e no final das contas, queridos, você nem vai entender o porquê que as coisas estão tão pesadas para você. Então não aceite reclamação, não aceite murmuração. Você trabalha numa empresa, você está lá, foi feita uma oferta, ninguém te obrigou para ir lá, você aceitou o seu salário. Seja grato a Deus pela empresa que você trabalha. Não aceite que ninguém fale mal do lugar onde você trabalha, porque a bênção daquele momento Deus está tirando de lá. Na sua família é o bem mais precioso que você tem. Não aceite que um se levante contra outro. Não aceite que um fale mal do outro. Defenda a sua família, traga a paz. A palavra de Deus fala a respeito dos pacificadores, queridos. Traga paz. Na igreja a mesma coisa. Não aceite que ninguém fale mal do teu irmão. Não aceite. Não aceite que ninguém defame o teu irmão. Não aceite que ninguém exclua o teu irmão. Não exclua ninguém. Nós não podemos excluir ninguém de nada. Nós, queridos, é um povo grato, um povo, queridos, que estamos indo reinar com Cristo, um povo que tem que aprender a ser grato, porque a gratidão, queridos, ela vai trazer a inclusão. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida hoje. Se você tem o costume de reclamar, de falar mal, eu profetizo o toque do Senhor sobre a sua vida. Porque você não viveu o sobrenatural ainda, sabe por quê? Por causa dessa ingratidão que tem dentro do seu coração. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Eles viram o mar se abrir, eles saíram do Egito, eles viram o maná do céu, mas eles não receberam a promessa de Deus. A promessa de Deus não era o mar se abrir. A promessa de Deus não era o maná. A promessa de Deus não era a água sair da rocha. A promessa de Deus não era o muro de Jericó. A promessa de Deus era a terra prometida, queridos. E eles morreram todos no deserto. Por quê? Porque foram ingratos e murmuraram ao Senhor. Então uma coisa que nós temos que tirar do nosso meio é a ingratidão e a murmuração. Não aceite, queridos. Não absorva essa murmuração. Amém? Eu falo isso para você, sabe por quê, queridos? Porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência para murmuração. Eu tenho uma pequenininha lá, ela está segurando uma coisa na mão, eu tomo, a primeira coisa, ela vai reclamar. Caiu no chão, qual que é a primeira coisa? Vai reclamar. Só que aí o que nós temos que fazer? Nós temos que ensinar, queridos, a nossa mente a agir de forma diferente. Nós temos que ensinar a nossa mente a agradecer. Às vezes teu filho cai e é necessário ele cair, porque a partir do momento que ele cai, ele vai aprender algo valioso, ele vai aprender a se levantar. Então deixa, né? O problema é quando a criança cai, você vai lá, ai tadinho, e já levanta. Não, deixa levantar sozinho, deixa aprender a levantar. Ensina os seus filhos a se levantarem. Por quê? Porque a vida, queridos, ela vai proporcionar muita queda, muita chateação. E se você é uma pessoa que aprende a se levantar, você não vai ter tempo para murmurar. Você vai investir o seu tempo lutando e agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito por você. Nós ainda temos alguns dias da semana da gratidão. Aproveite,
porque eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma, vai continuar falando de uma forma sobrenatural. Se coloque de pé, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem falado, Senhor, ao nosso coração, ó Pai. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para nós tirarmos do nosso coração, Senhor, todo tipo de murmuração, todo tipo de reclamação, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, nós vemos defeito em tudo, Senhor, porque não escolhemos agradecer, escolhemos reclamar, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, o quanto é importante, vimos através da Tua palavra, Pai, o quanto é importante, Senhor, ser uma pessoa grata, Pai. E é isso que nós temos que nos tornar, Pai. Uma igreja forte, Senhor, é uma igreja grata ao Senhor, ó Pai. Nós agradecemos, ó Deus, quando nós fomos colocados para fora, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, quando nós estávamos nos lares, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, quando nós estávamos no salão, Senhor, na garagem, Pai. Nós agradecemos quando estávamos, Senhor, na rua do Golfinho, Pai. E nós agradecemos por estar aqui, ó Pai. Nós temos um coração grato, Senhor, e amamos, Senhor, esta união e tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós não iremos, Senhor, abandonar uns aos outros, ó Pai, porque nós queremos, Senhor, experimentar, Senhor, o melhor que o Senhor tem para nós, ó Pai. Senhor, leva-nos, Senhor, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, ó Pai, e nos dê, Senhor, em nome de Jesus, uma noite abençoada, Senhor, e um dia próspero na Tua presença. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Vão em paz em nome de Jesus.